E aí a gente chegou na ideia agora de falar sobre as posturas, que é a maior parte das práticas que a gente faz, a gente está falando dos asanas. Asana é uma palavra em sânscrito que significa assento estável e confortável. E entra uma coisa bem interessante para a gente comentar aqui, que é assim, na prática, toda a prática, a gente incentiva muito a pessoa a buscar conforto naquilo que está fazendo, não brigar com o corpo. Então, lembra que a gente tem as três esferas que eu falei: corpo, mente e alma. Quando a gente está trabalhando com o corpo e está levando o corpo a uma sensação desconfortável, isso aqui vai afetar as outras partes, principalmente a questão mental. Então, se eu estou forçando o meu corpo a fazer uma coisa que não está legal, a minha mente vai ficar tucanada com isso, vai ficar tensa e isso vai trazer uma resposta de volta para o corpo. Então, eu preciso ter um pouco de cuidado em respeitar esse assento estável e confortável. Isso quer dizer que não existe desafio na aula? Claro que existe. Cada pessoa tem determinadas limitações e vai ter que lidar com elas, desde a questão física até a questão mental. A questão é como a gente faz para lidar com essas dificuldades. Muitas pessoas acham que uma dificuldade ela é uma coisa que precisa ser combatida a qualquer custo. A nossa lógica de raciocínio ela diz assim: quando eu percebo uma dificuldade, por exemplo, a nível físico, eu preciso ir com jeito, com calma, lidando com essa dificuldade, observando o que ela quer dizer, observando como eu me sinto com relação a essa dificuldade e com o tempo ir trabalhando isso para tornar o meu corpo mais forte, ou mais flexível, mais maleável, para lidar melhor com isso. Então a gente começa a entender aqui um conceito de que as posturas que são feitas nas práticas de yoga, elas são posturas psicofísicas, porque tudo que eu fizer com o corpo vai ter uma relação mental. Para eu conseguir esse estado de união, o yoga propõe essas posturas que vão provocar uma mudança na nossa secreção hormonal, então os hormônios, essas substâncias químicas que circulam no nosso corpo, que nos trazem algumas sensações, ditam alguns estados emocionais. Quando a gente está fazendo as posturas de yoga, a gente tende a provocar um equilíbrio nessas substâncias. Então, como a postura ela é psicofísica, eu estou fazendo uma coisa com o corpo, de acordo com a mentalidade que eu estou usando nisso que eu estou fazendo, de fazer de uma maneira tranquila, suave, que tenha essa pegada de conforto, que tenha essa pegada de tentar estabilizar o meu corpo e a minha atenção, principalmente naquilo que eu estou fazendo. O efeito disso é mexer com as glândulas, mexer com quem libera essas substâncias químicas. E mexendo com essas glândulas, a gente acaba equilibrando a secreção hormonal e a gente vai equilibrar como a gente se sente, equilibrar as nossas emoções. Então é muito comum, no início da prática, por exemplo, as pessoas se perceberem mais agitadas, mais ansiosas, muitas vezes irritadas, muitas vezes estressadas. E ao longo da prática, as posturas vão propiciando uma modificação nesses estados até que chega no final da prática. E aí tem uma parte que é o relaxamento, que depois a gente vai conversar sobre isso. Chega no final da prática, a pessoa percebe que ela não tem mais todos esses estados. Então a prática envolve fazer as posturas, e em cada postura a gente tem uma respiração específica a ser feita, uma atenção específica a ser conduzida para tirar melhor proveito disso. Então, esse conceito de asana, que é um assento, que é uma postura que tu fica estável e confortável, ele tem uma relação muito grande com a tua respiração. E lembrando que toda a postura que a gente faz dentro da aula de yoga, ela tem esse conceito de tocar no corpo, tocar na mente. Não é só um exercício físico. E esse é o grande diferencial daquilo que as pessoas entendem como um exercício físico, como uma ginástica. A diferença do yoga é justamente essa, das práticas das posturas, quando conduzidas não só pelo corpo, mas conduzidas também com relação à mente, o foco da atenção, elas vão provocar uma alteração no nosso estado mental. Isso é muito sensacional, porque eu desconheço outra prática que seja tão efetiva para fazer essa modificação no nosso estado mental, a ponto de fazer a pessoa perceber coisas muito interessantes sobre a própria vida e gerar aquilo que a gente chama de autoconhecimento.